Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é sobre circuitos trifásicos. Vou mostrar para vocês como é feito a geração e alguns cálculos relativos a circuitos trifásicos. Vejam na sequência. Pessoal, primeiramente, um gerador trifásico, ele consiste basicamente, na teoria, em 3 geradores monofásicos, com tensões iguais, que diferem entre si no ângulo de 120 graus. Então, pessoal, todo sistema trifásico, ele é gerado 3 fases defasadas entre si de 120 graus. Nós temos aqui um gerador básico elementar, que é constituído de 3 bobinas, ou seja, três geradores monofásicos, onde eu tenho a minha fase a minha fase B e a minha fase C. Em cada uma das fases, eu tenho uma bobina, correto? E essas tensões são geradas no meu gerador com a mesma tensão, porém, no campo girante, eu vou ter aqui uma diferença de fase de 120 graus entre cada uma das fases. Então, o sistema vai gerar a minha tensão VA, que é essa que eu estou passando o mouse, depois defasado 120 VB e depois defasado de 120 graus a tensão VC, né, que é a fase C. Então, o sistema trifásico gera 3 tensões iguais, defasadas entre si de 120 graus, onde tem um campo girante entre uma fase e outra, você terá um ângulo de defasagem de 120 graus. E aqui eu tenho a sequência das fases. Bom, como o gerador trifásico, ele pode ser encarado como 3 geradores monofásicos, vamos dizer o seguinte, que a tensão VA é o valor de pico. O que é o valor de pico? É o valor RMS, que é V, vezes raiz de 2 seno de ômega t, ok? Que é a tensão VA, essa tensão aqui. VA pode ser representado em sua forma polar, é o módulo e o ângulo. Então, VA é o módulo V, um ângulo 0 graus. VB é raiz de 2 vezes V, onde raiz de 2 vezes V é raiz de 2 vezes o valor RMS da tensão, seno de ômega t menos 120, que é a defasagem da segunda fase. Depois, VC da mesma forma, é gerado raiz de 2 vezes V, que é valor RMS, seno de ômega t menos 240. Representando isso na forma polar, teremos VC igual a V com ângulo de menos 240, VB é V com ângulo de menos 120 e VA é V com ângulo de 0 graus. Isso, o meu gerador elementar aqui está gerando essas tensões iguais, apenas defasadas de 120 graus entre elas. Aí eu tenho a representação em diagrama fasorial, onde eu tenho VA, tenho VB e tenho VC. Qual é o ângulo de VA? 0 graus, está aqui no eixo 0. Quantos que vale o ângulo de VB? 120 graus. E o ângulo de VC vale 240 graus. Tá? Negativos aí. Então, eu tenho aqui a representação fasorial. E aqui é como se o meu sistema fosse constituído de 3 geradores monofásicos. Bom, agora é uma importância muito grande definir o que é a sequência de fases, né? Sequência de fases é a sequência de fases de um sistema trifásico. Na verdade, ele passa a ser a ordem na qual ocorrem os picos de tensão das fases individuais. Então, o que é a sequência de fase? É a ordem que ocorre os picos das tensões.
não é? A figura abaixo, que é essa figura aqui, qual é a sequência de fase? É a ordem que ocorre os picos das tensões. Portanto, a sequência de fase do meu sistema trifásico aqui representado, a sequência de fase é ABC, ou seja, a frequência é onde ocorre a sequência dos picos de tensão. Então, isto chama-se sequência de fase. Então, nesse desenho representado aqui, a sequência de fase é a BC, ok? Que representa a ordem a qual ocorrem os picos de tensões. Tem alguns instrumentos que aponta para vocês qual é a sequência de fases.